Meu pai tinha 68 anos de idade, era presbítero, e toda a sua vida ele serviu ao Senhor. Ele amou a Deus com todas as suas forças, se dedicou ao Evangelho de Cristo, amou e nos ensinou nos caminhos do Senhor. Então, lá na minha casa eu cresci vendo os irmãos da igreja se hospedando na minha casa, fazendo retiros na fazenda onde meu pai morava, recebido por nós, pelo meu pai, na nossa casa, na fazenda, e vivi a minha vida e dos meus irmãos, foi essa, o tempo todo assim, quando nós éramos crianças, até a nossa adolescência, depois a nossa juventude. Eu saí de casa mais cedo, vim morar em Brasília, mas essa é a história de vida da minha casa, da minha família, do meu pai. Nós fomos criados, ensinados no caminho do Senhor. Então, além de ser um homem de Deus, um homem cristão, era também um cidadão honrado. As pessoas tinham um respeito muito grande por ele. E lá na cidade onde ele morava, em Aparecida, ele era muito querido por todos. Agora, no sepultamento, eu me surpreendi da forma como Deus o honrou, de forma grandiosa, porque Deus realmente é fiel e nos honra até nessas horas. Eu me lembrei de Eliseu quando foi enterrado, depois enterraram alguns outros lá na cova dele, e aí terminou que houve ressurreição. E eu achei interessante porque eu me lembrei disso, que até na hora da morte, do sepultamento, o Senhor também nos honra. Deus me deu o prazer, Deus me deu a honra de viver, de passar com meu pai os últimos dias de sua vida. Eu fiquei com meu pai 28 dias no hospital, e para mim foi um aprendizado maior, muito maior, de tudo que eu aprendi. Eu tenho 40 anos de idade, aprendi muito com meu pai, mas esses 28 dias eu aprendi muito mais, foi muito mais forte. Os dias que fiquei com ele no hospital, experiências profundas de uma pessoa que está no leito e não murmurar e não dizer coisa alguma contra Deus, mas todo o tempo do seu momento ali, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, e dizendo a mim: minha filha, creia, nós vamos construir os templos que precisam ser construídos, nós vamos realizar, acredite. E falou com a pastora Silene coisas profundas, a irmã Gisele também, que me ajudou demais nessa empreitada. Não foi fácil para ela, porque ela também sofreu as retaliações pelo fato de estar me acompanhando nessa obra. Então, a pastora Silene também deixou sua casa, seus filhos, seu esposo, me acompanhou nessa obra. E às vezes nós vemos pessoas querendo ir para as missões, mas às vezes não tem ideia do que de fato é uma obra missionária. Às vezes achamos que fazer missões é somente ir, cantar ou pregar, mas essa que fomos agora, essa última agora foi algo muito forte, que a pastora conversando comigo, ela disse: foi de tudo que eu já passei, esse momento foi o mais profundo da minha vida, porque na verdade se tornou um momento missionário para nós que estávamos ali. Se tornou um momento muito forte, porque nós tínhamos que nos levantar muito cedo para ir para o hospital, e depois nós tínhamos que ficar no hospital dia e noite, às vezes outro dia, 36 horas de plantão no hospital. Mas para nós era gratificante. Por quê? Porque nós estávamos cuidando de um homem de Deus, eu em particular, cuidando do meu pai e cuidando de um homem de Deus. Então para mim isso foi honroso. E aí depois eu fico vendo como Deus nos conforta, porque o Senhor me deu também a oportunidade de ir até o final com Ele e viver uma experiência profunda que nós vivemos com Ele. E um dia que estava eu, o apóstolo, e Heriberto, meu irmão, minha irmã Márcia, e a irmã Gisele, a pastora Silene, nesse dia ele cantou, ele louvou, ele se declarou, ele abriu o coração, disse do amor que ele tinha pelo apóstolo, pelo meu irmão e por todos. E foi uma cena bonita, uma cena linda. Marcou o hospital também aqueles dias, porque o meu pai, ele estava na UTI, e lá naquela UTI ele louvava a Deus, ele cantava ao Senhor, ele exaltava o nome do Senhor. Um dia ele amanheceu cantando Segura na Mão de Deus. E aí a enfermeira, eu tenho uma
amigo enfermeiro chamado Fábio, inclusive ele é de nossa igreja lá na Paraíba. E ele me ligou e disse: bispa, a enfermeira ficou assustada com o irmão Eliseu. Por quê? Porque ela disse que achava que ele estava se indo, achava que ele estava indo embora, porque ele estava cantando segura na mão de Deus. E ele cantava com uma voz tão precisa, uma voz tão forte. Então ela dizia que estava se arrepiando toda com aquela voz tão ungida de uma pessoa tão doente. E ela não pôde entender como podia um pulmão estar tão prejudicado com a doença e sair uma voz tão perfeita, tão linda, tão forte. Só podia ser Deus levando, só podia ser a hora de Deus, mas não era. Ele ainda viveu mais alguns dias depois daquele dia. E naqueles dias as enfermeiras e as médicas, eu até postei isso no Facebook, que ele amanheceu naquele dia surpreendendo a medicina e os enfermeiros com a sua voz, mesmo estando doente, não deixou de louvar ao Senhor. E quando ele saiu da UTI para a sala, para a enfermaria, as médicas de lá disseram assim: seu Eliseu vai nos fazer falta, porque ele é o cantor daqui da UTI, ele alegra o ambiente, ele alegra o lugar. E a gente viu a mão de Deus em tudo isso, a gente viu a agir de Deus, a gente viu que o presbítero Eliseu, meu pai, ele estava totalmente preparado para ir para o Senhor, que Deus estava nos preparando a mim, preparando os meus irmãos, preparando a minha mãe, preparando os apóstolos, meus cunhados, para que nós pudéssemos viver esse momento sem sofrer tanto, se é que eu posso dizer assim, porque o sofrimento é grande, a dor, a angústia, a saudade, as lembranças, elas são fortes em nós. Na nossa casa, onde meu pai morava, em todos os lugares que você passa, lembra ele. A cadeira da calçada, lá é comum as pessoas ficarem na calçada sentados à beira da noite, a boca ao anoitecer. É comum no Nordeste isso, as pessoas colocarem as cadeiras e ficarem conversando com os vizinhos. Então aquele lugar ali ficou marcado, porque todas as noites ele estava ali. E tudo ali parece com ele, tudo ali lembra ele, é muito forte a presença dele ali para nós. Então é isso que nos dá essa dor, essa angústia, é a lembrança, é a vontade que você tem de tocar outra vez, de abraçar de novo, mas você não pode. Você vai conseguir ver por foto, você vai conseguir ver nas gravações que existem, os cultos onde ele participava, mas nunca mais eu vou poder tocar o corpo a corpo, tocar ele, sentir ele, dizer para ele a bênção, Pai, quando eu ligar e o telefone for atendido. Não vou mais poder, os meus irmãos não vão mais poder, os meus cunhados também não, os seus netos que são os meus filhos e os filhos dos meus irmãos não vão mais poder ouvir a sua voz. Mas nós entendemos, e isso nos confortou, que Deus, ele é fiel e honrou meu pai. E uma coisa eu estou certa, de que ele herdou o trono da glória de Deus, que havia um espaço preparado para ele, que ele está nos céus com o Senhor, que a sua vida está no Senhor. Ali era somente a carne, e nós tínhamos que devolver o pó, nós tínhamos que devolver, nós tínhamos que fazer um cortejo, nós tínhamos que saber, que escolher o caixão, tinha que fazer tudo. E nós fizemos tudo isso com muita dor no nosso coração. E sabe, uma angústia que dá muito grande. Para quem já perdeu alguém, vai entender o que eu vou dizer. Para quem nunca perdeu, quero dizer, esteja preparado sempre, todos os dias da sua vida. Mas para quem já perdeu, vai entender agora. A gente devolve o pó ao pó, como é bíblico dizer, como a palavra nos ensina. Mas sabe o que acontece? Você fica em casa lembrando, o pó, o corpo está lá, vai se desmanchar em pó. O cemitério fica bem próximo da casa da minha mãe, não é muito longe, porque a cidade é pequena. E a gente vinha na lembrança, poxa, o meu pai nós deixamos ali, ele está ali, o corpo está lá, mas nós não podemos mais ver, nós não podemos mais ir lá desenterrar para ver e dar um abraço. Acabou, terminou para nós, nunca mais nós vamos ter esse privilégio. Mas o que nos alegra é saber que tivemos a oportunidade de estar com ele até o último minuto da sua vida. E o que mais alegra o coração é saber que um dia, se nós permanecermos firmes no Senhor, no grande
dia do Senhor, nós iremos nos encontrar. É claro que eu sei que eu não vou saber que Ele era meu pai. É claro que eu sei que Ele não vai saber que eu era sua filha, porque a Bíblia me ensina assim, e eu acredito nisso. Mas nós vamos viver a linguagem do olhar. Eu vou saber que Ele foi comigo, viveu comigo aqui numa paz tão grande, tão gloriosa, e eu vou ter alegria em vê-lo, porque é assim que funciona nos céus. A linguagem é do olhar, não é mais a linguagem das palavras. Então eu fiquei, isso nos conforta, isso nos alegra. E Deus, o pastor Rafael estava ministrando o louvor, não se turbe o vosso coração, e é exatamente o que eu ia pregar hoje. Mas amém, Deus seja louvado. Então Deus ministrou isso no meu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Então eu sei que meu pai está junto com Deus. Eu sei que o meu pai está no Senhor. Eu sei que o meu pai, ele se preparou a vida inteira para hoje estar aonde está. Bispa, como a senhora tem tanta certeza? Porque eu conheço a palavra. Aleluia, Jesus. É por isso que a gente vive aqui na igreja ministrando, dizendo: aceitem Jesus como o único e suficiente Salvador. Receba Jesus como o único e suficiente Salvador. Infelizmente tem muita gente que acha que nós estamos na igreja para enriquecermos, para pedir dinheiro, para pedir a oferta e o dízimo, e exigir que construímos uma igreja. Mas não é. A nossa intenção é que a sua alma seja salva, é que a sua alma esteja preparada, para que no grande dia do Senhor, que eu não sei qual é o dia que você vai, eu não sei qual dia que Deus vai te chamar, você esteja preparado para morar com Cristo eternamente. Porque se não renunciar ao mundo, não tem céus para você. Se não aceitar Jesus como Salvador único, não tem céus para você. Se houver mistura de deuses, não tem céu para você. A vida quem te deu foi Deus, por isso entrega a Ele. A vida quem te deu foi Jesus, por isso entrega a Ele. É dele, porque nega e não quer a Jesus como seu Salvador. Não faça isso. Nós não estamos aqui para enriquecer. Nós não estamos aqui para... não é isso. Preste atenção. Construir a igreja é um objetivo, é um sonho, é um desejo. Para que é isso, bispa? Para que mais vidas cheguem, para que mais vidas venham, para que a casa encha de vidas salvas. É para isso que nós desejamos construir a igreja. É isso que nós desejamos e vamos fazer para a glória do Senhor. Uma coisa que marcou muito nos dias que meu pai estava na UTI foi que ele lembrou de um voto que ele fez com Deus. Isso me marcou. Eu fui para a casa do bispo Décio, nós fomos almoçar lá, né, Gisele, almoço, não foi? E eu estava conversando com ele, eu disse: bispo, eu vou contar ao senhor em primeira mão o que aconteceu. Nós estávamos na UTI hoje, ontem, foi no dia anterior, e o meu pai chamou na hora que a minha mãe entrou para fazer a visita, ele com muita pouca força disse a ela: diga a Heriberto que ao vender todo esse gado, ele deve tirar um valor X e entregar no altar, porque eu fiz um voto. Quem é que está preocupado em cumprir voto? Se não for um servo de Deus, irmãos, se não for uma pessoa de Deus, tem gente que faz um compromisso de 50 reais de 100 do carnê, não cumpre. Bom sadio que pode fazer para cumprir. Imagine uma pessoa doente, morrendo em cima de uma cama, sabendo que está terminando. Sabe o que eu entendi? Ele disse: eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu estou aqui, mas eu falo e eu cumpro os meus votos. Glória a Deus. Isso ficou marcado na minha vida. Isso ficou marcado na história da igreja de Aparecida. Isso moveu o coração de pessoas de uma forma tão tremenda. O bispo Décio ficou muito emocionado com aquilo.
E aqueles dias mexeu muito com a vida dele também. Com a vida da pastora, com a vida dele, com a nossa vida, com a vida da Gisele, com a vida dos meus irmãos, com a vida dos meus cunhados, do apóstolo. Mexeu conosco. Deus quis nos avivar. Deus quis nos preparar mais. Deus quis nos fazer compreender mais. Deus quis nos fazer entender coisas que talvez não entendíamos. Deus quis se revelar para nós dessa forma. E Deus se revelou mesmo. Porque Deus faz o que Ele deseja. Deus se revelou mesmo. E marcou a nossa vida. Às vezes é comum isso em enterro. Você vê as pessoas desesperadas, chorando e dizendo que quer morrer junto e se enterrar também. É comum isso. É comum ao voltar de um velório e chegar na casa do falecido e tá a viúva desesperada, chorando, dizendo que quer morrer. É comum isso. É comum ver os filhos chorando desesperados, dizendo que não vai suportar a dor da perda. É comum. É comum as pessoas ficarem sentindo mal no ambiente. É comum. Seria anormal dizer que isso não acontece. Anormal. Por isso que eu penso que eu sou anormal. E para algumas pessoas, talvez dizer o que eu vou dizer, esse também é anormal. Mas não é. É o poder de Deus que se manifesta em nós. E nos faz passar dessa forma. A minha casa não tem clima de morte. Aleluia! Na casa da minha mãe não tem clima de morte. Na casa da minha mãe não tem cheiro de morte. Aleluia! Na vida da minha mãe não tem presença da morte. Na nossa família tem a dor da saudade, mas não tem clima de morte. Porque nós entendemos que o meu pai não morreu. Ele está vivo em Cristo. Eu postei na mensagem de biografia que fiz. Eu postei: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que foi o que aconteceu? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Achei que meu pai estava novo demais, 68 anos. Muito novo. As pessoas chegavam com a idade, 68. Lá é comum isso no Nordeste. Quantos anos tinha? Morreu de quê? O que foi que houve? Estava onde? Eles fazem um relatório todo. É comum isso e a gente não se estressa não. Porque nós dar a resposta no Nordeste é no comum, tem que ser natural, isso é natural. E todas as pessoas que passavam por ali, nos perguntavam a mesma coisa, nós respondíamos a mesma coisa. E nós dizíamos: tinha 68 anos, morreu de insuficiência renal aguda, causada pela próstata, que hipertrofia, houve uma hipertrofia, cresceu demais, exagerou, ele era diabético, era hipertenso, tinha uma série de coisas, mas não parecia realmente que ele era uma pessoa que tinha tantas coisas assim. Há 3 anos atrás fez exames e havia dado realmente uma alteração. A medicina disse que estava tudo bem, mas eu acho, não sei, talvez, quem sabe, fica essa pergunta. Mas o que eu quero dizer é que Deus está no controle de tudo. E essas perguntas, elas não vão ficar dentro de mim, nem vão ficar no meu questionamento. Por quê? O que houve? Por quê? O que houve? O que deu? Não! Chegou a hora de Deus, eu entendo assim. Chegou o momento de Deus e terminou assim. E para a glória do Senhor. Meu pai sempre dizia para nós: minha filha, depois dos 70 é canseira. Mas ninguém quer morrer. Alguém que quer morrer? Ninguém quer. Alguém quer morrer? Ninguém quer. Todos lutam pela vida. Todos lutam pela vida. Todos querem viver aqui. Por mais que digam: que mundo cruel, que mundo injusto. As pessoas são injustas, elas são falsas, são invejosas. A gente luta contra a inveja no outro. A gente luta contra, sabe, tanta coisa que a gente luta nesse mundo.
você luta, você toda errar alguém, vir na frente testemunhar ou falar alguma coisa, para não dizer assim, olha, estou passando por uma luta, mas eu vou vencer e Deus vai me dar a vitória. Todos querem a vitória. É comum. É assim que funciona. Ninguém vem aqui na frente para dizer, eu quero morrer, gente, orem por mim, porque eu quero morrer e quero ter uma morte em paz. Ninguém vai dizer isso, ninguém é doido. Todo mundo quer viver, eu quero viver, você quer viver. Nós lutamos para viver aqui. E nós vamos viver o tempo que for determinado por Deus. Por isso esteja preparado, porque você não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar para você. Você não sabe o momento final da sua vida. Você não sabe a hora que Jesus vai dizer assim, olha, chegou a minha hora para você, eu vim lhe buscar. Você não sabe. Nós não sabemos. Por isso precisamos nos preparar. Mas mesmo ninguém está preparado. É verdade, ninguém se prepara para isso. Claro que ninguém se prepara para isso. Eu também não me preparo para isso, você também não. Mas é uma realidade. É uma verdade. E ele dizia para nós que depois dos 70 é canseira. E viveu 68 anos. Faltava apenas 2 anos para cumprir o desejo do seu coração. De não viver depois dos 70. Porque era canseira. Era dar trabalho para os outros. Era ser levado por um e por outro. Era ser... Meu pai ficou hospitalizado 28 dias. Ao todo a doença ficou 33 dias. Ele adoeceu na roça, fazendo aquilo que ele queria e que ele gostava, cuidando de gado. E sentiu uma dor muito forte. E daquela dor nunca mais ele melhorou, nunca mais ele ficou bom. Deus foi marcando o nosso tempo. Dentro desse tempo, Deus foi marcando a nossa vida. Nós fomos vivendo experiências profundas com Ele. Mas não era o propósito de Deus de meu pai continuar a viver aqui nessa terra. Não era mais. Era chegado a hora do meu pai. Naquela dor profunda que ele sentiu quando estava lá na roça, ele poderia ter morrido ali, terminado ali. Eu e meus irmãos sempre ligávamos e diziam, pai, acaba com esse negócio de gado de vaca, acaba com esse negócio de roça, acaba com isso, eu não precisa disso. Não, e era aquela mansidão e paciência que só ele tinha. E Deus poderia ter levado ele ali, mas não, Deus sabia que o impacto para nós seria muito maior. Imagina, no dia que meu pai adoeceu, minha mãe ligou para mim 8 horas da manhã e disse assim, olha, não se preocupe, calma, estou ligando apenas para dizer que seu pai adoeceu na roça, estou levando para o hospital. Imagina se fosse o contrário, olha, calma, espera, estou ligando para avisar que seu pai morreu. Imagina você acordar com uma notícia dessa. Alguns meses atrás faleceu uma irmã de minha mãe, em seguida faleceu a filha. Por quê? Porque recebeu a notícia. De repente, ligaram, não souberam dar a notícia. E essa menina, na hora que recebeu a notícia que a mãe estava morta, ela simplesmente caiu e ela foi parar na UTI. Nunca mais ela saiu de lá com vida. Ela saiu de lá assim, sem vida. Durou 22 dias na UTI e morreu também. Por causa da forma como recebeu a notícia. Será que o meu equilíbrio estava preparado para receber a notícia? Sim, será que eu estava? Qual seria a minha reação? Qual seria a reação dos meus irmãos? Qual seria a reação dos genros? Que meu pai tinha os genros como filho. O apóstolo Juscelio, por exemplo, ele fez uma declaração para ele no hospital que eu acho que ele não vai esquecer aquela cena nunca mais na sua vida. Nunca mais. Ele amava o meu marido. Ele amava, ele tinha como filho. Era um filho mesmo para o meu pai. E não é só ele não. Meu irmão, meu cunhado Anilton e o meu outro cunhado. E a minha cunhada também, eu falei assim. Então ele tinha esse apreço, esse carinho pelos gêmeos e a nora. Sabe, meus irmãos? Talvez alguns de vocês esperavam eu chegar e contar uma história bem triste. Bem triste. Mas mesmo isso para a senhora não é triste? É. Dói.
machuca. Mas eu conto isso com a força de Deus na minha vida. E digo para vocês que triste mesmo seria se meu pai tivesse morrido sem Cristo. Seria muito triste. Mais triste ainda. E essa é a nossa luta aqui por você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Quero dizer que você tem uma cobertura espiritual muito forte. Você tem uma cobertura espiritual abençoada e ungida. Você tem uma cobertura espiritual que tem base, que tem história. Glória a Deus. Você tem uma cobertura espiritual que há uma revolta no inferno contra essa cobertura. Mas há no mundo espiritual, nos céus, uma guerra constante em nossa defesa. Constante em nossa defesa. Então quero dizer para você uma coisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, para que, aonde eu estiver, vocês também estejam. O desejo de Jesus é que você esteja junto com Ele. O desejo de Jesus é que você viva aqui nessa terra. Viva, estude, faça faculdade, trabalhe, conquiste. Compre mesmo o que você puder, faça viagens, ame sua família, lute por ela, defenda, corra mesmo, queira, mas não esqueça de Jesus. Aleluia. Não esqueça de Deus. Glória a Deus. A igreja não é contra você querer ter as coisas. A igreja não é contra você desejar, você se... Não, a igreja não é contra essas coisas, não. A igreja não é contra você fazer a faculdade, desejar o melhor emprego. Pelo contrário, a igreja lhe incentiva a fazer isso. É isso que a igreja faz. Mas em primeiro lugar, pense nisso. Não esqueça Jesus. Aleluia. Está na faculdade, lembre de Jesus. Ele é o seu companheiro, Ele é o seu amigo, Ele é o seu ajudador, Ele é quem interpreta tudo para você, Ele é quem faz você entender as matérias para você fazer as provas difíceis. Não é o amigo, não, é Jesus teu amigo. Aleluia. Lá no teu trabalho, aquela pessoa chata que você tem que enfrentar ela toda segunda-feira ou todos os dias. Quem vai te ajudar a vencer isso? Não é um outro amigo com quem você vai dividir a sua angústia, a sua chateação, não. Quem vai te ajudar a vencer? É Jesus, teu amigo. Lá no seio da família, aquelas discussões que há, familiar, é normal, como isso. Quem vai ajudar você a vencer, mulher, esposa, essa dificuldade com o marido? É Jesus. Quem vai ajudar você, marido? É Jesus. É isso que a igreja quer que você entenda. Coloque Jesus à frente como teu ajudador. Em tudo, em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pode ser o que você desejar. Eu falo profissionalmente, falando profissionalmente. Você pode ser o que você desejar. Você pode ser o que você quiser, o que você desejar, o que você colocar no seu coração, o que você acha que se identifica melhor, o que você acha que vai fazer bem. Você vai ser isso. Se você quiser, se você desejar, se você correr atrás, se você se esforçar, você vai ser isso que você deseja. Mas antes de tudo, coloque Jesus, Cristo. Eu quero, mas eu só quero
se o Senhor estiver ao meu lado, for comigo, caminhar comigo, andar comigo, porque eu não consigo realmente sentir, eu vou fazer besteira, eu vou fazer bobagem. Mas se o Senhor for comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir. Aleluia. Preste atenção. Teve muitos sonhos que meu pai não realizou. Por exemplo, o sonho de construir a igreja de Aparecida, ele não realizou. O sonho de ver a igreja sede no templo da Catedral da Aliança construído, ele não realizou. Ele não viu. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Os sonhos são diferentes. Promessa é uma coisa, sonho é outra coisa. Alguns sonhos não se realizaram, mas a promessa se cumpriu. Mas, porém, todavia, os sonhos que meu pai tinha são os mesmos sonhos que eu tenho, que você tem, que nós temos, e que vamos realizar, porque nós, a igreja, vamos lutar por isso. Quem é o nosso ajudador? Quem vai primeiro? Quem vai à frente? Quem está conosco? Jesus. Eu não consigo construir um templo sem a ajuda de Jesus, porque o mando é falho. O mando é falho demais. Hoje ele disse que vai me ajudar, amanhã ele não quer mais. Hoje ele disse que me ama, amanhã ele me odeia. Hoje ele quer dar dízimo, amanhã ele está em questionamento se é de Deus ou não. Hoje ele pega a oferta de R$1.000, amanhã ele diz não, vou dar só 500. Porque questiona, será que vai ser no templo mesmo? Então quem é o teu ajudador? Quem é o teu ajudador? O humano é falho. O humano falha. Mas nessa peleja, quem vai pelejar conosco e por nós é Jesus. Não pelejareis sozinhos. Nessa peleja, quem vai entrar nessa guerra conosco é Jesus. Encontrei o bispo Erisvaldo, ele foi nos buscar na Paraíba. E quando ele me encontrou, ele me deu um abraço. E ele disse, bispa, uma coisa de tudo que aconteceu, olha só, como é, as coisas tão simples e pequenas, a gente às vezes não dá muita importância e tem tanto significa tanto para outras pessoas. Ele olhou para mim e disse, bispa, uma coisa me impressionou em tudo isso. O quê? Quando a senhora postou no Facebook, convenção de 13 a 20 de julho. Eu disse, Deus, que força é essa? De onde vem? Todos estavam certos que não haveria convenção. Ele dizendo para mim. Todos estavam certos. Talvez alguns, um outro não. Talvez tivesse certeza porque ele conhece. Mas a grande maioria do povo estava certo que não haveria convenção. Então quando a senhora postou que a gente estava pronta, como pode alguém numa luta tão grande estar preocupado em preparar a convenção? Com essas palavras mesmo ele me disse. Eu fiquei calada, fiquei até surpreendida com aquela reação dele, porque eu não esperava essa reação assim, porque para mim é tão comum isso. Eu estou na luta, mas a obra de Deus não parou. Eu não posso viver a luta e esquecer que existe um povo que está na luta comigo, mas que estão se preparando para viver esse tempo de festa e de convenção. Não mais vivo eu, minha gente, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho certeza que se meu pai morresse no dia da convenção e eu tivesse que viajar, a equipe está totalmente preparada para segurar a convenção até o fim. A glória de Jesus. Porque Ele merece. Aleluia! Eu vim aqui para ouvir vocês. Eu sei que vocês são capazes de fazer. E Deus conta com isso. Sempre foi assim. No ano que eu fiquei doente, não pude fazer muito, ou não fiz quase nada. Tive condições. Quem segurou tudo foram vocês. Com a ajuda de quem? De Jesus. Do meu amigo Espírito Santo. Do seu amigo Espírito Santo. Rafael, pastor Rafael, na convenção do ano passado, bem na convenção, um apendicite. Foi apendicite, né, pastor? Apendicite. Bem na convenção. Quem segurou as pontas?
Usou quem? Quem Deus usou? Vocês. Ministério de Louvor. Ei, Ministério de Louvor. Aviva. Aí, gostei. Quem segurou? Ei, Jesus está aqui. Aleluia. Ele está conosco. Glória a Deus. Enquanto nós permitirmos que Ele esteja, enquanto nós permitirmos que Ele sente no primeiro lugar, enquanto nós permitirmos que Ele se assente no trono dessa igreja e seja a base de tudo, Ele vai estar aqui. Aleluia. Entende? E é o que nós vamos fazer por todos os dias da nossa vida. E no dia que nós sentirmos que estamos deixando a desejar alguma coisa, joelho. Glória a Deus. Joelho. Oração. Senhor, nos socorre. Senhor, nos socorre. Senhor, nos socorre. Meu amigo Espírito Santo, Ele precisa, nós precisamos dele por todos os dias da nossa vida. Quem está preparado para viver a convenção? Cadê a turma que está preparada para tudo? Cadê todo mundo que está preparado tudo para Jesus? Aleluia! Diz para onde vamos fazer? Em qualquer lugar que Deus preparar. Mas pode ter certeza que será feito para a glória de Deus. Aí você imagina uma pessoa vivendo toda essa luta, de repente recebe a notícia que o marido adoece e vai fazer uma cirurgia de apendicite. Eu estava, quando eu soube da história, eu estava sentada na mesa comendo alguma coisa, aí continuei comendo. A mão ia, a boca mastigava, engolia, mas o pensamento estava assim, meio que tentando entender. Aí eu meio que respirei fundo, lembrei da Jéssica, domínio próprio. Calma, respira, porque nessa hora tem que respirar. Não pode perder o equilíbrio. Não pode perder a direção, não pode se descabelar. Vou pegar um avião, voltar para o Brasil. Não podia, gente. Tinha como, eu tinha que terminar minha missão daqueles dias ali. Que é outra coisa que a gente precisa aprender. Continuar no propósito de Deus. Não se desesperar. Para não fazer bobagem e perder a bênção. Glória a Deus. Minha mãe disse assim, minha filha, vá cuidar do seu marido. Eu disse, não posso. Mas tem que ir a seu marido, mas eu não posso. Porque eu estou terminando essa missão aqui, eu só posso sair daqui quando eu resolver. Já está decidido, eu só vou sair daqui no dia 30 de junho. Eu disse a ela. Por que você só vai sair daqui no dia 30 de junho? Porque até lá, o dia 30 de junho, é a minha data. Eu coloquei isso diante de Deus. Até o dia 30 de junho, eu vou. Mas enquanto essa data não chegar, eu não vou sair daqui. De maio, perdão. Enquanto essa data não chegar, eu não vou sair daqui. Deus me liberou no dia 18. 18 de maio, Deus me liberou. E aí fiquei mais alguns dias e cheguei essa semana, quase no dia 30 realmente. A pastora Silene olhou para mim e olhou assim, ela disse, bispa, meu Deus, nunca ouvi coisa assim. Eu disse, não quero entender, minha filha, não quero entender. Não queira entender. Tem coisa que não se entende, tem coisas que não se explicam, então é melhor descansar em Deus. E aí então, graças a Deus, o apóstolo passou, venceu. Deus usou a mãe dele que veio, cuidou dele, pedi a ela que viesse, ela mesma já na hora que soube, ela mesma já se manifestou e veio, e foi uma bênção, graças a Deus. Deus seja louvado, está aqui bem, né? Graças, se recuperando cada dia, feliz porque eu cheguei. Ele não disse isso, mas eu falo, gente. Mas ele disse pra mim, viu? Disse, vocês não gostaram? Feliz porque eu cheguei, eu também muito feliz porque pude dar muitos beijinhos nele.
Feliz por rever meus filhos e agora feliz por rever vocês. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos honrando, nos enchendo de graça, nos enchendo de força, porque essa força não é minha, vem de Deus. Essa coragem não é minha, vem de Deus. Essa vontade de vencer, de lutar, sabe, está dentro de nós, dentro do nosso coração, e nós vamos vencer, nós vamos ver. E por fim, nós deixamos encaminhada a biografia para a prefeitura da cidade. Uma boa notícia para vocês, para toda a igreja. Deixamos encaminhado a biografia do meu pai, encaminhamos para a prefeitura, agora mandei para o bispo Décio. Nós já tínhamos conversado com algumas autoridades governamentais da cidade e esse povo nos recebeu, nos atendeu, e nós pedimos a eles que nos desse o prazer e a honra de colocarmos o nome do nosso pai na rua da nossa igreja de Aparecida. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é santo, e Deus honra você até o último dia da tua vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, vamos, meu irmão, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque no Nordeste não é como aqui em Brasília. Lá funciona assim, as ruas têm nome de pessoas que já morreram. Se a pessoa for uma pessoa importante na cidade, o nome dela é levado e aí é colocado nas ruas da cidade o nome da pessoa. E o meu pai foi considerado uma pessoa importante na cidade. Mas ele foi importante por causa de Deus. Não é porque meu pai tinha riquezas ou bens materiais que morreu e nos deixou com uma riqueza enorme. Não. A maior riqueza que meu pai nos deixou, a maior herança, o legado foi espiritual. E ele foi reconhecido naquela cidade como homem de Deus. As pessoas olhavam e diziam, existe um crente nessa cidade, chama-se Eliseu Barbosa. Este homem é crente. Então o nome da nossa igreja, da nossa rua, lá da nossa igreja será esse: Rua Eliseu Barbosa. Para a glória de quem?